Eu entendo que quando a gente tem uma coisa que a gente acredita por muito tempo na nossa vida e que de uma hora para outra parece que todo mundo começa a criticar ela e ela de fato passa a perder sentido, isso machuca o nosso ego. Mas eu também tenho comigo que são nessas horas que a gente evolui como ser humano, são nessas horas que a gente consegue racionalmente tomar uma decisão melhor e colher os frutos dessa decisão um pouco melhor que a gente está tomando para nossa vida. E eu não tenho a menor sombra de dúvidas que a ingestão de proteínas é um desses paradigmas que você precisa mudar na sua vida, se você ainda não mudou. A indústria da proteína fez você acreditar numa coisa que absolutamente não existe. Isso está piorando o sabor da sua dieta e está piorando o custo da sua dieta. Está gastando dinheiro à toa. Eu vou te mostrar hoje por que isso está acontecendo, cidadão. Sem que antes, claro, tu deixe de fortalecer esse canal aqui, porque esse conteúdo é gratuito, deixando o like no vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho para não perder nenhuma notificação. Sem muitas delongas, ainda que eu não goste muito dessa teoria da conspiração de nós contra o sistema, a gente precisa falar da indústria. Afinal de contas, ela é mestre em vender algum tipo de problema, como por exemplo, a falta de proteína vai te gerar desconstrução muscular, a falta de proteína vai deixar você murcho, a falta de proteína vai fazer com que você passe fome e blá blá. E olha que coincidência, depois de todo esse papo, começaram a surgir iogurtes proteicos, shakes proteicos, barras de proteína, água de coco proteica, meu Deus do céu, onde a gente vai parar? Enfim, um suplemento que antes era basicamente uma coisa voltada para o atleta de alta performance e hoje está ocupando espaço ali na prateleira do mercado com outros produtos. E veja que eu não enxergo isso como um sinal de problema, tá? Tranquilamente, o suplemento pode estar disponível no mercado. O grande ponto é que isso é um reflexo também dessa falsa necessidade de proteína que a indústria nos colocou. O truque por trás disso é basicamente o mesmo que o Instagram prega em você hoje em dia. O irracional medo que as indústrias e as pessoas e os patrocinados, o medo que esses componentes colocam em você, para que você fique com receio de, por exemplo, ter menos músculo, ter excesso de fome e etc. E aí, claro, você vai viajar com a sua família e vai ficar em jejum de meio-dia às 8 da noite, poxa vida, você precisa investir numa barra de proteínas. Afinal de contas, como é que você vai passar esse período catabolizando? Isso não pode acontecer. E aí, naturalmente, a indústria ganha com isso. Mas afinal de contas, será que a proteína é um macronutriente inútil? Definitivamente não. Não é essa a pauta que a gente quer colocar aqui. Mas sim que, pensando em hipertrofia muscular, construção de músculos, que é o objetivo de muitos de vocês aqui desse canal, existe um limiar de vantagem para que essa ingestão proteica ocorra. E esse limiar, por muito tempo, foi de aproximadamente 3 gramas para cada quilo de peso corporal, que é uma quantidade que muitas pessoas ainda hoje se utilizam, e eu vou além. Eu já vi pessoas se utilizando de 4, de 5 gramas para cada quilo de peso corporal. Então, se a gente for pensar aqui no indivíduo de, por exemplo, 100 quilos, são 500 gramas de proteína, e a gente não está falando aqui de macronutriente, pessoal. Ou, perdão, a gente está falando aqui de macronutriente e não de comida. A gente não está falando de meio quilo de peixe a ser ingerido. Por exemplo, 100 gramas de frango, a gente vai ter uma quantidade de 30 gramas de proteína. Imaginem a quantidade de filés de frango que seriam precisos para a gente conseguir obter, por exemplo, essas 500 gramas de proteína. Porém, hoje, o que as evidências científicas demonstram é que isso acaba não sendo vantajoso. E uma das pessoas com maior gabarito para dizer isso para vocês se chama Stuart Phillips, que é um dos pesquisadores desse estudo científico publicado, onde eles reuniram mais de 1.800 pessoas para avaliar o efeito da ingestão de proteína em diferentes níveis em resposta à hipertrofia muscular. E o resultado dessa análise está aqui na tela para vocês, pessoal. Observem que aqui nós temos o tamanho da mudança de massa livre de gordura, uma parcela de massa muscular, lembrando que massa livre de gordura não é só músculo, mas também envolve o mesmo. E aqui embaixo a quantidade de proteína total a ser ingerida. Observem que em níveis relativamente baixos, de 0,8, 1,2 gramas para cada quilo de peso corporal, algumas pessoas ainda têm uma leve queda de massa livre de gordura, ainda que a maior parcela delas ou se mantém num basal ou consegue inclusive já obter um certo ganho de massa livre de gordura, mesmo em quantidades relativamente baixas, de 1,2 gramas quilo. Quantidades de 1,6 gramas para cada quilo de peso corporal, por sua vez, já começam a apresentar pouca ou nenhuma pessoa num nível basal,
Ou seja, as pessoas já passam a não somente não perder mais massa muscular, como também ganhar mais massa muscular, massa livre de gordura. E percebam que essa linha começa a ficar reta a partir de 1,6. Ou seja, podem até existir naturalmente algumas exceções à regra, pessoas que se beneficiam de quantidades mais elevadas, mas na regra populacional, a quantidade de 1,6 grama para cada quilo de peso corporal parece ser simplesmente o limite para que ocorra uma vantagem no quesito hipertrofia muscular. Isso é exatamente o que a gente vê na discussão nesse artigo, onde os autores trazem que a síntese de proteínas musculares não aumentou além da ingestão total de 1,6 grama para cada quilo de peso corporal. A gente está falando de quase metade quando comparado a que a gente acabou de conversar que as pessoas com recorrência fazem, quantidades de 3, 4, 5 gramas para cada quilo de peso corporal. Isso significa que aquele mesmo indivíduo de, por exemplo, 100 quilos não precisa mais de 500 gramas de proteína, mas sim de 160 gramas de proteína ao dia para que ele consiga otimizar ao máximo o processo de hipertrofia muscular. E passada essa quantidade de aproximadamente 1,6 gramas para cada quilo de peso corporal, o que a gente começa a perceber é que dietas hiperproteicas passam a aumentar os níveis de ureia sanguíneos, que é basicamente um reflexo daquilo que é o excesso de ingestão de proteína. O nosso corpo não tem mais o que fazer com tamanha abundância de aminoácidos, que são os subprodutos da proteína, e isso faz com que o nosso corpo comece a dar um caminho diferente para esses aminoácidos. Isso, por sua vez, aumenta a nossa produção de ureia, que, por sua vez, vai ser excretado via urina. Resumo da ópera, cidadão. O excesso de proteína faz com que você simplesmente faça xixis caros durante o decorrer do seu dia, porque aquela proteína não utilizada vai acabar sendo excretada através da urina. Mas agora a gente precisa ter uma compreensão maior daquilo que é a prática de consultório. Existem alguns fatores que acabam impactando na possível prescrição dessa quantidade de proteína de 1,6 gramas para cada quilo de peso corporal. E o primeiro deles diz respeito à adesão do planejamento alimentar. Imagine o seguinte, uma pessoa vem consumindo 4 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal aqui no consultório. Naturalmente, a minha transição não será para 1,6 gramas para cada quilo de peso corporal. Afinal de contas, isso vai transitar numa velocidade muito rápida do ponto que ela está atualmente para o ponto que nós queremos chegar. Então, essa transição pode ocorrer de 4 para, por exemplo, 3 gramas quilo, depois 2 gramas quilo, e eu recomendo fortemente que você replique isso na sua casa, se for o seu caso. Você não precisa consumir 1,6 gramas para cada quilo de peso corporal se a sua quantidade está substancialmente mais alta do que isso. Um segundo fator importante a se considerar para essa ingestão de proteínas é justamente o estado calórico de cada um. Se você se encontra no estado de bulking, por exemplo, é esperado que você possa tranquilamente se sustentar nessa quantidade de 1,6 gramas para cada quilo de peso corporal e talvez até menos. Pensando em 1,4 gramas para cada quilo de peso corporal, a depender do seu nível de treino, etc., eu acho 1,6 gramas para cada quilo de peso corporal um tanto quanto seguro. E acaba sendo a regra das minhas prescrições. No entanto, se você se encontra no estado de cutting, de déficit calórico, talvez você possa se beneficiar de uma quantidade um pouco maior de proteínas. Isso acontece porque durante o bulking, naturalmente haverá um aumento da ingestão de carboidratos que, por sua vez, exerce um efeito chamado poupador de proteínas. Nosso corpo, em estados de maior catabolismo, como por exemplo grandes períodos de jejum, acaba preferencialmente se utilizando dos nossos estoques de, por exemplo, glicogênio hepático, que é um estoque de energia que a gente tem no fígado, ao invés de atacar uma quantidade de proteína presente, por exemplo, no músculo. Em contraste, num déficit calórico, onde essa quantidade de carboidrato naturalmente deve estar mais baixa, você corre mais riscos agudos de catabolismo muscular. E em decorrência disso, essas quantidades de proteína no estado de restrição calórica talvez possam se parecer mais com 2 gramas para cada quilo de peso corporal do que, por exemplo, 1,6 gramas para cada quilo de peso corporal. E é claro que isso não é exatamente uma regra, pessoal, até porque a quantidade de massa muscular sustentada no período de restrição calórica vai depender também, e eu diria principalmente, da sua capacidade de treinamento resistido, treinamento de força. Isso é substancialmente importante no período de restrição calórica e negligenciado por muita gente, que acha que por estar comendo menos pode fazer um treino mais fofinho, pensando em estética. Não é esse o caso.
Mas agora você pode estar pensando, Elias, mas a proteína tem diversas vantagens, como por exemplo, o fator térmico. Afinal de contas, eu vi na internet que a proteína gasta 30% somente para ser digerida e absorvida, contra, por exemplo, 5 a 10% do carboidrato e 1 a 5% da gordura. E essa informação não é exatamente falsa, pessoal, mas a gente precisa pensar no efeito clínico disso. Naturalmente, se você pegar uma calculadora de gasto energético total, perceberá que o seu gasto dificilmente vai ficar abaixo de 1.000, 1.200, 1.500 calorias por dia, considerando que você treine, faça o seu exercício aeróbico, etc. Logo, essa quantidade de calorias gastas pela digestão e absorção da proteína acabam sendo tanto quanto irrelevantes no nosso contexto. Tem um papel muito mais coadjuvante, no final das contas, do que propriamente um fator diferencial para emagrecimento. Uma outra coisa que você pode contra-argumentar aqui nesse vídeo é que a alta ingestão de proteínas tem uma relação com saciedade. Naturalmente, isso vai fazer com que você consiga se manter mais tempo em restrição calórica. Mas o que a gente precisa pensar é que quando nós tiramos uma parcela da quantidade de proteína no planejamento, aquilo não vai ficar só na retirada. Evidentemente, até para que você não tenha uma restrição calórica muito agressiva e perca muita massa muscular, você vai trocar por outro macronutriente. Recomendação particular: invista em carboidratos. Esses carboidratos, por sua vez, podem ser bastante ricos em fibras, e eu diria devem ser bastante ricos em fibras, que naturalmente vão acabar exercendo um papel de saciedade tão ou maior significativo como, por exemplo, a proteína exerceria no teu organismo. Se a tua preocupação não é exatamente saciedade, isso é melhor ainda. Se, por exemplo, você está no período de bulking, de ganho de massa muscular, trocar a proteína por outro macronutriente, como por exemplo a gordura, pode favorecer essa sua ingestão calórica, favorecendo inclusive, por exemplo, a sua demanda calórica no final do dia. E lembre-se, cidadão, num período de bulking, a proteína vai ser a última responsável pelo teu processo de ganho de massa muscular a partir do momento em que você colocar essa quantidade mínima de 1,6 gramas/quilo. É exatamente nesse momento em que você precisa ter os melhores níveis de treinamento físico, intensidade, proximidade de falha, tensão mecânica, tudo aquilo que a gente muito bem já sabe. Seu sono vai ser tão importante quanto nesse processo de reparação da massa muscular e das proteínas de uma forma geral no nosso corpo. E claro, a quantidade calórica total. Não existe possibilidade de você conseguir contrapor uma dieta ruim pensando em calorias se entupindo de proteína. Se você, por exemplo, consumir 4 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal e ter uma dieta baixíssima em carboidratos e também gorduras, naturalmente você não vai ter o pico da sua performance e o pico da sua possibilidade de ganho de massa muscular. Por fim, mas não menos importante, se você me permite, eu queria compartilhar também algumas dicas de como você pode fazer essa ingestão proteica no seu dia. Começando pelo fracionamento, talvez seja inteligente que você sustente essas proteínas em 3 ou 4 refeições do seu dia, como por exemplo o café da manhã, almoço, janta e talvez em uma ceia ou um lanche da tarde. Proteínas animais são muito bem-vindas, mas não se esqueça que proteínas vegetais também têm o seu papel e, inclusive pensando em matriz alimentar, acabam sendo na maioria das vezes mais saudáveis. Quando a gente pensa, por exemplo, no grupo de leguminosas, o feijão é um alimento culturalmente muito presente aqui no Brasil e que é um puta de um alimento para você ter no seu planejamento alimentar. Ambas as proteínas contam e você não precisa definitivamente, como eu já vi alguns coaches fazerem, tirar essas proteínas vegetais da sua conta. Não faça isso, cidadão. Realizando esse fracionamento entre 3 a 4 refeições durante o dia e consumindo tanto proteínas de origem animal como proteínas de origem vegetal, evidentemente, se você consome proteína animal, caso contrário, é tranquilo de você conseguir obter aquelas 1,6 gramas para cada quilo de peso corporal através da ingestão de fontes proteicas e vegetais. E, inclusive, se você precisar, a gente pode pensar na suplementação, aqui sim, pensando em cumprir uma demanda de suplementos de proteína vegetal, como por exemplo os blends proteicos, que acabam tendo na sua composição a ervilha e o arroz, que juntam-se e acabam tendo a melhor composição, pensando em matriz proteica. Com essas duas informações, eu tenho certeza que você termina esse vídeo muito bem nutrido e eu também termino essa jornada em relação à gestão de proteínas, assegurando para você que a quantidade de 1,6 gramas para cada quilo de peso corporal é mais do que o suficiente e passar disso não trará vantagem metabólica alguma pensando no processo de hipertrofia muscular. Todo excedente que você ingerir ou vai virar um xixi caro, ou pode virar carboidrato, inclusive no processo chamado gliconeogênese,
ou simplesmente pode ser acumulado, inclusive, como fonte de gordura, cidadão. A ciência se atualiza, nós nos atualizamos juntos. Claro, às vezes se contrastando com o que a indústria quer vender no mercado. Faz parte do jogo. Se você gostou desse vídeo e acha que eu te ajudei de alguma maneira, não se esqueça, fortalece no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Por hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!